O que isso tem a ver com o assunto que eu vou soltar agora para você? Dá uma olhadinha. Vocês estão vendo nada mais, nada menos do que um dos grandes ícones do cinema mundial. Mr. Gary Cooper. Não tem pra ninguém. Ganhador de 2 Oscars, um dos grandes galãs de uma era antiga da arte mais preciosa do cinema. Gary Cooper nasceu em 1901 e faleceu, nos deixou em 1961, com apenas 60 anos de idade, vítima de uma doença terrível, câncer que ele teve. Mas ele teve uma vida muito interessante, gente. Um homem famoso, galã, vocês podem reparar, um homem alto, bonitão. Todas as mulheres do cinema queriam contracenar com ele. Casado de novinho, presta atenção nisso agora, casado de novo, casado com a sua esposa, um parênteses, a esposa católica, ele não. Bom, casaram e ele viveu intensamente uma vida com a sua família, mas não dentro de casa, mas fora, com seus personagens. Fez mais de 108 filmes, mais. A maioria em preto e branco, 18 coloridos. Olha só, respeitadíssimo por todos, índole boa, mas era muito mulherengo no primeiro momento da vida dele. Até que chegou um ponto que, no seu matrimônio, ele sai de casa e vive uma temporada com uma das atrizes que também participou de alguns filmes com ele e viveu com ela. Detalhe, ele voltou para dentro de casa. Quando ele volta, a vida dele teve uma mudança, a ponto dele viver mais intensamente a família, a esposa, a filha, e ainda, em 1958, se converteu ao catolicismo. E teve até uma foto junto com o Papa na ocasião. Não sei se tem a foto aí, se dá para mostrar. Vai mostrar agora. Na conversão dele, olha lá. O Papa, se eu não me engano, Pio IX, se eu não estou enganado. Olha a filha do lado, a esposa dele. Ou seja, um homem que teve idas e vindas. Bom, eu pergunto para você, padre, mas o que tem a ver com o tema de hoje? O tema de hoje, nós estamos falando desse distanciamento que nós estamos vivendo e o confinamento que todos nós fomos obrigados a viver nessa quarentena por causa da pandemia. Hoje, muitas pessoas tiveram que voltar a conviver, casais conviverem juntos, as famílias que estavam habituadas a viver mais fora, trabalhando, aquela correria, eu não tenho tempo para nada, já levanta e só volta à noite, não é? E não viviam mais aquele momento juntos. E aí nós temos 2 lados, o lado positivo. Muitos casais ficaram gravidinhos, ficaram tendo mais tempo juntos, mas por outro lado, está acontecendo uma violência tremenda dentro da família. Por quê? Desaprenderam a conviver em família. Por isso, para tratar desse assunto maravilhoso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui, ela já faz parte da casa, hein, ô Barba, sabe? E ela vai falar com a gente, mas antes, só para ilustrar o nosso papo reto, eu quero que você veja o VTzinho agora que eu vou soltar sobre o tema de hoje também, olha aí. Dos muitos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, manter a sanidade no confinamento é um dos mais urgentes. Profissionais da saúde e especialistas do assunto têm apontado que as consequências desse isolamento
podem levar a casos de adoecimento no âmbito psicológico e emocional, refletindo diretamente na dinâmica das famílias e na vida cotidiana. Enquanto muitos se sentem mais solitários do que jamais estiveram, sem a disponibilidade do convívio com seus círculos sociais, outros têm como desafio a convivência intensificada com aqueles que sempre estiveram sob o mesmo teto. Mas como manter a leveza das relações e não fazer do isolamento um fardo para pais e filhos, maridos e esposas? Começa agora o nosso Papo Reto. Pois é, gente. E quem é que vai abrilhantar esse momento falando desse assunto comigo, Padre Marcos? É ela, minha querida Adriana Severini, que já estava aqui semana passada com a gente. E agora, mais uma vez, Adrianinha, muito boa tarde. Deus abençoe você, querida. Obrigada, amém, Padre. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus, que bom estarmos aqui novamente, falando de um assunto bem atual, né, que faz parte do nosso cotidiano. Você viu o VTzinho olha aí o charmosão, o Barba mesmo, que é casado, falou, olha, padre, charmoso esse cara aí, hein? Veja, o Gary Cooper, ele teve uma relação que ele começou nos últimos anos da vida dele, voltou para a família, conseguiu separar melhor o trabalho e a família e morreu nos braços da esposa e da filha feliz. Feliz. E aí a gente viu esse VT, que é bem atual. Querida Adriana, você que é psicóloga profissional, conta para nós, é exatamente isso que está acontecendo? Como que nós podemos trabalhar esse acontecimento atual? Eu acho que esse é um momento muito novo. As pessoas estão reaprendendo a conviver juntas. Então, foi o que você falou no comecinho. Elas estavam casadas, os filhos estão na escola. E como que, assim, conviveu muito pouco tempo durante a noite e final de semana. E agora não. Então, é começar a conhecer quem é o seu marido, a sua esposa, a reconhecer os seus próprios filhos, principalmente aqueles que estão entrando na adolescência, ou já são adolescentes, o que eles gostam. Então, conhecer as pessoas que a gente tem dentro de casa. Parece uma coisa estranha, mas é verdade, porque infelizmente a gente acabou se distanciando muito. Então, agora a gente passou a fazer coisas que infelizmente não era muito comum. Então, almoçar junto, às vezes tomar café da manhã junto, conseguir jantar, que são momentos que tem trocas muito importantes durante a família. E às vezes, nesse conhecer, a gente vê coisas que a gente não gosta. No nosso marido, na nossa esposa, a gente vai vendo coisas que às vezes incomoda e a gente precisa aprender como lidar com tudo isso. E sempre lembrando que é um momento muito atípico, a gente não está vivendo uma realidade dita como normal. A gente pode sair, interagir com outras pessoas. A grande maioria das pessoas ainda está ficando em casa. Então, assim, distante de outras famílias, distante de amigos, distante do trabalho, fazendo trabalho home office. Então, como lidar com toda essa situação nova? Eu acho que conversando bastante, ouvindo o que as outras pessoas têm para dizer e estarem abertas, de coração aberto mesmo, entendendo quais são as diferenças, o que eu tenho de diferente da outra pessoa que está morando junto comigo. Quer dizer, então, podemos dizer que está um grande fenômeno que está ocorrendo hoje, é que nós estamos desaprendendo a conviver com aquilo que é próprio nosso. Por exemplo, aquilo que foi feito a família para viver um lugar de unidade, de diálogo, com os gritinhos dos filhos, não é? Com a solicitação hora da esposa, ou uma reclamação dela. Quer dizer, aquilo era algo que era comum e por causa da exigência do mundo moderno, é como uma fuga. Fomos nos habituando a viver, nos acostumamos a viver um outro estilo e quando a gente volta para aquilo, entre aspas aqui, ó aqui, Adriana, para aquilo que é o certo ou a verdade no qual você começou, você estranha. É isso mesmo? É isso mesmo, porque a gente habituou tanto tempo a fazer muitas coisas. Então a gente foi enchendo a nossa agenda, a agenda dos nossos filhos com várias atividades. E de uma hora para outra a gente teve que tirar todas essas atividades e começar tudo de novo. Então reaprender a conviver em família.
como é essa minha família, do que a gente gosta. Então, é voltar para aquele núcleo principal que são meu marido, meus filhos, o como a gente convive ali dentro, sem toda aquela coisa da turbulência da vida externa, porque você sempre sai para fazer alguma coisa, sai para outra, tem escola, tem trabalho, você tem festa, e de repente a gente foi tirado de tudo isso. E num primeiro momento, o convívio é muito difícil, porque às vezes você pode até estar casado há muito tempo, há 15, 20 anos, sabe? E você estranha, nossa, mas quem era essa pessoa que eu tô casada agora? Como que é o meu marido? Como é a minha esposa? E começar a ouvir, conhecer as pessoas novamente. Legal, e você sabe que daí eu acredito que muitas doenças modernas hoje, como ansiedade, depressão, síndromes que estão ocorrendo, é porque a gente vê que por causa dessa correria, que os pais precisam sair, vivem mais fora do que dentro, foi delegado aos filhos, ao Estado, a um órgão público, a reeducar. Os pais às vezes vai delegando à escola, vai delegando aos terceiros aquilo que é próprio do pai, porque o pai e a mãe não têm mais tempo. Eu vejo pela minha própria irmã, recentemente ela arrumou um emprego, ela tinha antes da pandemia, e as crianças pequenas ainda, o mais velho tinha uns 8 anos. Quando ela foi trabalhar, na primeira semana eles começaram a chorar. Caramba. Depois, o que aconteceu? Agora ela voltou, ela precisou voltar na marra. Eu vejo o quanto ela está hoje acompanhando a escola junto com eles, ela está ensinando eles junto com a professora, está tendo mais tempo de brincar com eles junto com o esposo. Quer dizer, essa coisa do delegar é muito perigoso, porque isso, a gente talvez, você como psicóloga, melhor do que eu, o dano que isso ocorre na cabeça de uma criança, da esposa e do esposo, essa correria aí fora. Então, só que eu quero que você pense agora pra gente, quais seriam os exercícios para quem não está acostumado a voltar para casa, que se irrita com aquilo que desacostumou, quais seriam os exercícios para evitar uma briga e para a gente voltar a entender que aqui é o meu lugar. Mas antes, eu vou fazer um VTzinho e eu vou querer saber a sua resposta. Tá bom, minha querida? Deus abençoe. Olha aí, hein, gente? Adriana, super competente. Estamos tratando hoje de um assunto muito legal, hein? Esse distanciamento. Depois volta para dentro de casa, ou fica gravidinhos os casais, ou eles, Minha querida Adriana, conta pra gente. Então, nós já fizemos todo um diagnóstico do distanciamento, o que leva, o que não leva, né? Os resultados. Vimos o Gary Cooper voltando para a família, feliz da vida. Ele chegou a declarar que agora ele tinha encontrado a razão da vida dele, trabalhando mais com a família. Mas conta para nós, Adriana, quais seriam então, como dicas da ciência, da psicologia, para esses casais que estão se estranhando porque estavam desacostumados a viver assim? Acho que uma coisa bem legal é começar a lembrar por que vocês casaram. Então, o que fez lá atrás, quando vocês começaram a namorar, o que motivou, o que fez vocês quererem casar, como que foi surgindo esse amor, a expectativa que vocês têm com a família. Então, assim, lembrar tudo aquilo que fez vocês resolverem casar, ter um compromisso, criar essa família e depois começar a planejar aquilo que vocês querem para o futuro. O que vocês estão vendo, como que vocês veem a família, o filho de vocês. Então, assim, começar a sentar e conversar. Eu acho que tem alguns joguinhos que são muito legais, que você pode aproveitar e começar a conversar, tipo, você fazer algumas brincadeiras mais interativas, não um jogo game, jogo mesmo, jogo de tabuleiro, Sim. Jogo que você conversa, que propicie todo esse diálogo entre a família toda, que eu acho que é muito importante. Olha aí, tá vendo? São dicas maravilhosas, né? Realmente, é poder relembrar o motivo maior. Olha, por que nós nos casamos? Quando a gente pensou em fazer o nosso planejamento, pensamos em ter filhos. Pensamos em ter a nossa casa, nosso cantinho, da gente envelhecer juntos. E não esquecer que o trabalho é uma necessidade que às vezes aos dois foi necessário acontecer.
mas que no fim de tudo, a tendência é a gente voltar, os filhos casam, os filhos vão viver a vida deles, e se Deus não nos levar, a gente vai viver a nossa vida, né? Volta tudo. Então, realmente, é voltar a ter aquele carinho, aquela preocupação. Talvez a mulher se arrumar sempre para o marido, como era na época do namoro, é uma dica, né? O maridão se arrumar bem para a esposa, levá-la nos lugares que há possibilidade de levar, né? Para comer um jantar romântico. Quer dizer, voltar a ter um namoro, diálogo, né? E um romantismo, é isso mesmo, não é? Isso mesmo, e voltar, isso mesmo, você falou de começar a namorar, ficar interessado genuinamente pela pessoa, saber o que ela gosta, o que ele gosta, porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai mudando, os interesses vão sendo outros, e com o tempo de casamento, com esse distanciamento da correria do dia a dia, a gente acaba perdendo. Então o que você gosta? Como que é? Sair nesses jantares para só os dois é muito importante, para conversar, para realmente se conhecerem novamente. E nunca tomar nenhuma atitude precipitada nesse momento, porque eu falo, a gente está num momento anormal. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer que venha se arrepender depois, não é um momento legal para fazer agora. Espera um pouquinho, conversa melhor, deixa as coisas se acalmarem para vocês se entenderem de uma forma melhor. Tem um jogo que é muito legal com a família, que parece aquela coisa de televisão, de vai tentando adivinhar com os filhos, porque os filhos começam a conhecer os pais também. E foi uma coisa que foi muito perdida. Então, assim, quem gosta de tal tipo de filme, quem gosta de tal tipo de música, o que sonha, daí os filhos têm que adivinhar se é o pai, se é a mãe, ou a mãe adivinhar com os filhos e o pai também. É muito legal isso. Show de bola. Você sabe o que você está me fazendo lembrar aqui? Na época que a gente ficava a mesa era o lugar de encontro, né? Principalmente no final de semana, pai, mãe, e o pai da gente ficava contando história quando ele era menino, como é que ele conheceu a mãe da gente, qual foi a primeira paquera. E a criança presta atenção em tudo, isso é saúde para a família. Olha, querida Adriana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estarmos aqui. Olha, até a próxima aí, que você já faz parte aqui do nosso enredo de falarmos de temas bem atuais. Deus abençoe você, viu? Obrigada, amém. Boa semana, bom final de semana para todo mundo. Para todos nós. Aí que belezinha, hein, gente? Bacana, hein? Ó, gente, o assunto ele é muito extenso, né? A gente ficaria aqui muito tempo falando.